fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Quantos anos, gente? 7. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam os produtos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento algum em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos, e eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Completa para mim, entravam na terra para destruir. Entravam na terra para destruir. Assim Israel enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temai os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vós não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, onde Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Pega na mão de alguém aí em nome de Jesus, segura a mão dessa pessoa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Diga para esta pessoa: o Senhor é contigo. Não faça isso apenas porque eu estou pedindo, mas entenda no meu pedido uma oportunidade que Deus está te usando para ser um instrumento na vida de alguém. Diga para esta pessoa, de mãos dadas com ela, faça ela com fé acreditar nessa verdade e diga para ela: o Senhor é contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome nesta noite. Te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, de nos congregarmos na tua casa para adorar o teu nome, porque tu és o único santo, o único verdadeiro. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. Não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, eu rogo que a tua boa mão esteja sobre mim agora. Eu rogo que a tua boa mão esteja sobre esta igreja agora. Aonde houver um homem, uma mulher, um ser humano, ao alcance da voz profética, ao alcance da tua palavra, ministra sobre ele com poder e autoridade. Eu quero te rogar, ó Deus, para que haja manifestação do varão de autoridade que vai adiante de mim agora, para que nenhum cadeado, nem fortaleza e nenhuma resistência da maldade possa, Senhor, suportar a tua palavra que em nós opera. Glorifica o teu nome, fala aos nossos corações, suscita os profetas, desemboca os teus vasos, derrama sobre nós o azeite da tua unção, aviva a tua obra. Vento do Espírito, sopra sobre nós e traz um avivamento real, verdadeiro e genuíno pela tua palavra, porque ainda que não demonstremos como devemos, precisamos de ti sobremaneira, precisamos
precisamos do teu fogo, precisamos da tua unção, precisamos da tua glória, precisamos da tua palavra, precisamos do teu poder. Derrama, Senhor. Enquanto eu estiver pregando, derrama, Senhor. Enquanto eu estiver pregando, fala, Senhor. Enquanto eu estiver pregando, cura, Senhor. Enquanto eu estiver pregando, liberta, Senhor, e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga de novo para esta pessoa: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Aleluia. Oh, aleluia. De vez em quando eu vou precisar beber uma água. Não interrompe o fluxo de adoração por causa da minha água, não. Deixa eu beber água enquanto você adora a Deus, meu irmão. Vai glorificando. Aleluia. Aleluia. Se qualquer coisa que eu vier a fazer visualmente for para despertar a sua atenção, passe essa mensagem inteira de olho fechado, mas não deixe de glorificar a Deus. Deixa eu ver se você está entendendo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Nós demos abertura à leitura se iniciando no final do capítulo de número 5. Na verdade, o nosso foco principal, ele está no capítulo de número 6. Porém, o final do capítulo 5, ele traz para nós uma continuidade assim coerente para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar no nosso coração. O final do capítulo 5, os versículos 31 e 32, que nós demos abertura na leitura nessa noite, eles na verdade são trechos finais do cântico que Débora cantou ao Senhor, e das últimas palavras que ela teve oportunidade de deixar como registro. Registro de quê? Registro de uma outra oportunidade, de uma outra história, num outro tempo, mas também de uma outra guerra, de um outro desafio, contra também um outro tipo de inimigos que afrontavam os filhos de Deus. Na época dela, eram os carros de Jabim, que oprimiam e já estavam oprimindo por muitos e muitos anos a Israel. Débora agora vai se posicionar, e posicionada como juíza que deliberava debaixo das palmeiras de Efraim, que na verdade eram conhecidas como palmeiras de Débora, ela começa a preparar toda uma estratégia de guerra, orquestrada segundo a direção que o próprio Deus havia ordenado. Débora profetiza, mulher de Lapidote, naquela ocasião, vai ser o pivô, a profetisa que o Senhor usa para dar o desfecho final de uma grande vitória dada aos filhos de Deus. A Bíblia diz que Israel vai vencer, e mais uma vez Israel vai vencer de uma maneira inesperada. Mais uma vez Israel vai vencer de uma maneira inédita. Mais uma vez Israel vai vencer de uma maneira milagrosa. Mais uma vez Israel vai vencer, independente das circunstâncias que estavam à sua volta. A Bíblia diz que Israel vence, e quando Israel vence, Débora canta ao Senhor. E agora, cantando ao Senhor, ela vai deixar esse trecho final dizendo: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. A primeira realidade é que ela entende que aqueles que se posicionam contra os filhos de Deus não são apenas inimigos dos filhos de Deus, mas se constituem também inimigos do próprio Deus. Quando a sua vida, quando a sua casa é propriedade peculiar do Senhor, quando você consagra os seus filhos, quando você entrega a sua família, ainda que eles não queiram servir a Deus, mas quando você se posiciona dentro da sua casa, quando você diz: Senhor, a minha família é tua, eu entrego nas tuas mãos.
Quando você consagra o seu ministério, quando você entrega a sua igreja, quando você coloca nas mãos de Deus a responsabilidade da sua liderança, quer seja ela em qualquer exercício, Deus assume isso e o nome disso é posicionamento. Agora, ela libera essa palavra entendendo então que os inimigos de Israel não eram apenas inimigos de Israel, mas por serem inimigos de Israel e Israel pertencer a Deus, então os inimigos de Israel também se autoconstituíam como inimigos de Deus. Quem entende isso, diga aleluia. Depois que a vitória é dada, Israel celebra, Débora canta, as tribos festejam, os despojos se repartem. E aí ela vai dizer, fechando o contexto da narrativa daquele dia, ela vai dizer: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Ela não está dizendo pereçam os nossos inimigos, ela está dizendo pereçam os teus inimigos. Isto é que é uma mulher que entende que está no centro da vontade de Deus. Isto é que é uma mulher que entende que não é ela que peleja as guerras dela, mas é o Senhor que vai adiante do seu povo para dar vitória ao seu povo. Ela não vai agora se utilizar do momento da vitória para dizer: Deus destruiu os meus inimigos. Não, não, não. Ela vai dizer assim: ó Senhor, pereçam os teus inimigos. Ela está dizendo: quem se levantou contra mim, se levantou contra Deus. Quem se levantou contra Israel, se levantou contra o Senhor. Débora não bate boca, meu irmão, com Jabim. Débora não bate boca com o exército de Amalequita. Débora não bate boca com o exército de Midianita. Débora entende: Senhor, não é comigo, é contigo. Os inimigos são teus, não são meus. Então ela vai cantar dizendo: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam, oh glória, os que te amam sejam como o sol. Mas não é o sol de fim de tarde, não, Deus. Não é o sol da aurora quando está perto de se pôr, não. Ela vai fazer a saudação do sol quando sai na sua força. Eu estou falando dos raios de sol que atravessam a penumbra da madrugada, aonde não tem treva que não possa ser reluzente pelo poder do brilho do sol. Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar o sábio quando dizia: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, mais e mais, mais e mais. Quem tem mão, levanta as duas para o alto, vira em direção à pessoa que está ao seu lado, abençoa ele e diga: mais e mais, mais e mais, mais e mais. Quem ama ao Senhor vai brilhar mais e mais. Quem ama ao Senhor vai crescer mais e mais. Quem ama ao Senhor vai prosperar mais e mais. Quem ama ao Senhor vai triunfar mais e mais. Quem ama ao Senhor, mais e mais. Porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Ninguém pode deter o sol quando sai na sua força. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sabe o que Débora está cantando? Ninguém vai segurar Israel. Tenta tapar o sol com a peneira, quem consegue? Tenta bloquear a luz solar, quem consegue? Nem as nuvens mais densas, nos piores dias de chuva, elas têm poder de cobrir. Você pode olhar o tempo nublado e pensar: poxa, o sol não apareceu. Não, você não está vendo que ele apareceu, ele apareceu. Ele continua no mesmo lugar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não se oriente pelas nuvens, seja como o sol, permaneça posicionado no mesmo lugar. Acima das nuvens ele continua brilhando, acima da tempestade ele continua resplandecendo. Quem entende isso, adore, adore a Deus. Oh, os que te amam sejam como o sol. Não é o sol que se põe, não. Não é o sol de fim de tarde que a gente consegue olhar para ele para ver o pôr. Não, é o sol da manhã, aquele que se você olhar diretamente dói até a vista. Os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Débora, ela estabeleceu uma palavra de posicionamento. É um decreto, olha o que ela está dizendo.
Assim como pereceu Jabim e os seus carros e cavaleiros. Assim, desse modo, de modo espantoso, de modo terrível, assim, de modo vergonhoso, aonde o opróbrio cobriu, aonde a vergonha cobriu a casa deles. Então o que ela está dizendo é: assim seja com todos os teus inimigos, porém os que te amam, ela está falando de Israel, sejam como o sol quando sai na sua força. Ou seja, assim percam os teus inimigos e assim prevaleça Israel contra eles. Assim morram todos os teus inimigos e assim viva Israel como o sol quando sai na sua força. Uma vez posicionada, ela vai estabelecer um tempo de paz para Israel. Então a Bíblia vai dizer que a terra, por causa disso, ela teve sossego durante 40 anos. 40 anos na Bíblia, ela fala sobre ciclos, sobre a abertura e o fechamento de alguns momentos. 40 anos na Bíblia nunca é como 3 anos. 40 anos na Bíblia nunca é como 35 anos. 40 anos na Bíblia é o tempo de abrir e de fechar situações. Você vai perceber, por exemplo, quando Moisés matou o egípcio e fugiu para o deserto e esteve ali com o seu sogro, a Bíblia vai dizer que até que a sarça até que o fogo de Deus e a voz do Senhor se manifestasse no meio da sarça, Moisés já estava peregrinando naquele deserto 40 anos. Então o Senhor apareceu e disse para ele: vai e volta, porque quem procurava a tua vida já morreu. Aí ele volta. Quando ele liberta Israel, a Bíblia diz que Israel peregrina 40 anos no deserto. Por causa da sua incredulidade, aquela geração que peregrinava no deserto, Deus não deixaria herdar a terra que ele havia prometido que daria. Então o Senhor peregrina com o povo justamente 40 anos, que é o tempo que você espera para que uma geração nasça e outra morra dentro desse ciclo. E aí a Bíblia diz que depois o povo entra. Você vai perceber, por exemplo, o 40, o próprio número em si, ele é associado como abertura e fechamento de ciclos. A Bíblia diz que esse mesmo Moisés vai subir ao Sinai para pegar a tábua dos mandamentos, para escrever, para visualizar, para trazer ao povo. A Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites ele fica lá. Quando termina o 40º dia, ele desce. Quando ele vê o bezerro de ouro e o povo adorando, ele se ira, quebra a rocha, quebra a tábua. Ele volta de novo e a Bíblia diz que por mais uma vez, 40 dias e 40 noites ele passa lá. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá ele peregrinou e jejuou. Quanto tempo? 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que quando Elias foge das ameaças de Jezabel no reinado de Acabe, ele se esconde e ele, até chegar ao lugar de esconderijo, repousa debaixo de um pé de zimbro, até que o Senhor lhe desperta através de um anjo, lhe traz aquilo que comer, aquilo que lhe beber, e diz para ele: volta, porque longa é a tua jornada, e come desta comida e bebe desta bebida, porque ela te será fortalecimento por até 40 dias. Então veja, o posicionamento de Débora estabeleceu um tempo, um ciclo de bonança e de paz para Israel. Porém, é um ciclo temporário e não é perpétuo. Ele será perpétuo e se estabelecerá como perpétuo, desde que Israel se mantenha em santidade nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente no livro dos Juízes, a gente vai perceber a citação da seguinte frase que eu vou fazer agora, por diversas vezes. Que frase é essa? Por diversas vezes, e não apenas no capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o que era esse mal? Esse mal, dentre tantos males e pecados que a gente comete, é um daqueles que agrava, que faz o Senhor nos entregar na mão dos nossos adversários. E justamente por causa desse pecado da idolatria, Israel agora havia se deitado diante de Baal, diante de Baalins, diante de Moloque, ídolos constituídos por mãos de homens, ídolos que o Senhor já havia advertido desde a época em que libertou esse povo do Egito e lhes instituiu como nação, dizendo para eles: não adore a esses deuses. Por quê? Porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não apalpam, olhos, mas não enxergam. Pelo contrário, antes eles precisam ser carregados por aqueles que foram criados. Então o Senhor, ele vai advertir, ele vai ensinar
Mas Israel vai se apostatar do centro da vontade de Deus e vai fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E agora, por estar distante dos caminhos do Senhor, por estar fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus, o ciclo dos 40 anos de prosperidade, de bonança, de paz, de descanso, vai fechar. E a Bíblia diz que agora uma crise e uma perseguição vai entrar na terra de Israel. Olhe para o teu irmão e diga para ele ou para ela: a terra é deles. Diga, a terra é deles. Agora olha o que o adversário vai fazer com a terra que é deles, por causa da falta de posicionamento de Israel. A Bíblia diz que perecendo na mão dos midianitas durante 7 anos, quantos anos? Durante 7 anos, os inimigos de Israel, os midianitas, vão começar a avançar na terra, na propriedade que o Senhor havia dado a Israel. E eles começam a dizimar e a destruir tudo que eles possuíam. Eles plantam, mas eles não colhem. Eles investem, mas eles não têm lucro. Eles preparam, mas eles não têm retorno. E a terra vai ficando cansada. E o povo vai ficando abatido. A Bíblia diz que eles agora não moram mais em casas. A Bíblia diz que agora eles prepararam covas. Eles estão morando dentro de cavernas. Eles estabeleceram para si esconderijos e fortificações. Sabe por quê? Porque estão assolados pelo medo. Estão tomados de pavor. Porque a Bíblia diz que eles plantam, e quando é chegado o tempo da colheita, os inimigos entram na terra, pegam tudo que é deles. A Bíblia diz que os inimigos subiam de carroça para levar toda a demanda que eles projetaram dentro daquela terra. Eu estou falando de um tempo de destruição, eu estou falando de um tempo de opressão, eu estou falando de um tempo de sofrimento, e eu não vou fazer curva para entregar o que Deus me confiou. Tem gente aqui que está vivendo um tempo de opressão, um tempo de destruição e um tempo de sofrimento, tudo porque não está no centro da vontade de Deus. Ei, meu irmão, para se desviar dos caminhos do Senhor, não precisa sair de dentro do templo, não. Você começa a se afastar do querer de Deus logo que sai do centro da sua vontade. A Bíblia diz que agora o povo começa a ser destruído. Agora veja bem, eu não estou falando de qualquer povo, eu estou falando de um povo que foi escolhido pelo próprio Deus. Eu estou falando de um povo que sabe cantar. Eu estou falando de um povo que sabe adorar. Eu estou falando de um povo que sabe ofertar. Eu estou falando de um povo que sabe renunciar. Eu estou falando de um povo que conhece o calendário das festas. Eu estou falando de um povo que sabe renunciar a sacrifício. Eu estou falando de um povo que tem sacerdote dentro das tribos. Eu estou falando de príncipes que se ergueram dentro de Israel para estabelecer a ordem. Esse povo agora está tudo distante do querer de Deus, e os inimigos vão entrando e vão destruindo, ao ponto em que a Bíblia diz que eles começam a enfraquecer muito. E eu começo a ver Deus usando a fraqueza como atração para Israel. Oh Deus, primeira verdade que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite: o Senhor está dizendo para mim e para você, a exemplo do que Débora fez: posicione-se. Posicione-se. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, se ajeita nessa cadeira, te apruma, porque o Senhor está dizendo: posicione-se. Posicione-se, posicione-se. O seu posicionamento pode determinar que tempo você quer viver. Se você quer viver tempo de descanso, tempo de paz, tempo de prosperidade, ou tempo de perseguição, tempo de fofoca, tempo de destruição, tempo de crise. O Senhor, Ele está dizendo, tudo depende do seu posicionamento. Quando Ele chamou a Israel, Ele foi específico. Ele mostrou o monte Ebal, e Ele disse: olha, ali está o monte que nós determinamos para a maldição. Se vocês se afastarem da minha vontade, se vocês se esquecerem dos meus mandamentos, se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês esquecerem da palavra que o Senhor vosso Deus vos ordena hoje, todas as pragas que vocês viveram voltarão e vos perseguirão, e haverá uma destruição como nunca houve antes em vosso meio. Mas Ele também aponta para o monte Gerizim, e Ele diz: esse monte representa a bênção. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês atenderem
aprenderem os meus mandamentos, se vocês descerem na minha presença, se vocês se atentarem para a lei, ele diz assim: eu farei com que todas essas bênçãos vos persigam até que vos alcancem. Que bênçãos são essas, gente? Ele está dizendo: bendito serás no campo, bendito serás o teu ventre, bendito serás o fruto da tua amassadeira. Não entendi, irmã Camila, vou traduzir para o século 21. Bendita será a tua conta corrente, bendita será a tua conta poupança, bendito teu cartão de crédito, bendito será a prosperidade dos teus filhos, a saúde do teu marido, a saúde da tua casa, a saúde do teu ministério, bendito será os filhos dos teus filhos, bendita será a tua geração. Sabe o que o Senhor está dizendo para Israel? Posicione-se, escolhe ou Ebal ou Gerizim. Não é a primeira vez que o Senhor convida o povo a um posicionamento. Ele não obriga a servi-lo, mas quem quiser servi-lo será obrigado a servi-lo como ele deseja ser servido. Josué chega agora em uma outra oportunidade em que Israel também se apostata da vontade de Deus, olha para eles e não obriga ninguém a servir a Deus. Ele coloca a casa dele na frente da porta, ele chama o povo, convoca e diz assim: olha, se vocês querem seguir a Baal, que Baal seja vosso Deus. Agora, se vocês querem seguir a Deus, que vocês se arrependam e sigam o vosso Deus. Escolhei, pois, hoje a qual Deus quer servir. Se a Baal, mete o pé e segue a Baal. Agora, se quereis servir a Deus, então sirvam ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a vossa força e com todo o vosso entendimento. Aí uma coisa que eu acho linda, é por isso que Josué, servidor de Moisés, foi o cabra que Deus escolheu para dar continuidade ao que Moisés estava fazendo. Sabe por quê? Josué é um camarada que não se influencia pela massa. Josué é um camarada que não se influencia pelo povo. Josué é um camarada que sabe para o que foi chamado e vai fazer o que foi chamado, goste o povo ou não goste. Aí ele vira para o povo e diz assim: porém eu e minha casa. E o que eu acho lindo é que ele não pergunta à mulher se a mulher quer, ele não pergunta para o filho se o filho quer, ele decide pela família e ele diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma outra coisa que Josué deixa claro no texto é o seguinte: o que vocês fazem não interfere no que eu decidi fazer. O que vocês pensam não muda o que eu assentei sobre o meu coração. E se vocês concordam ou não, não difere na posição que eu decidi tomar e seguir diante de Deus. Pega na mão de alguém aí, segura, vai. Segura não, minha irmã, de qualquer jeito não. Segura na mão de alguém, sacode com carinho essa pessoa e diga para ela: posicione-se, posicione-se, posicione-se. Deus não quer crente neutro na sua presença. Não dá para ser neutro, é para se posicionar. Você sabe por que está todo mundo de preto e amarelo? Não é porque todo mundo queria, é porque para ter ordem, para ter culto, alguém teve que se posicionar dizendo: vai ser preto e amarelo. Aí alguém diz assim: mas a outra preferiu o verde. Eu sinto muito, mas vai ser preto e amarelo. Não, mas o roxo ficaria melhor. É, mas já está decidido, é preto e amarelo. E quem quer usa? Posição. A posição estabelece a ordem. Agora, a neutralidade traz a desgraça. A neutralidade traz a destruição. Irmã, o que você acha sobre isso? Eu sou neutra. Eu não gosto de crente neutro. Nem no meio da discussão eu gosto de um crente. Porque o fulano acha isso e o Beltrano acha isso. E você, o que acha? Seja um apaziguador, mas não seja neutro. Ele olha para uma das igrejas que fechava um quadro das 7 igrejas da Ásia, e ele diz dessa maneira: por que tu não és quente?
e nem frio, ou seja, porque tu não se posiciona, porque tu não decide. Em outras palavras, a palavra é literal, porque tu não és verdadeiro nas tuas intenções. Eu não faço parte, e me julgue quem quiser, não aceito fazer parte de uma geração que se omite em falar sobre política, que se omite em falar sobre teologia, que se omite em falar sobre qualquer outra coisa, por falta de poder de argumentação. Não vem com esse papo de que é neutro, não. Você é neutro porque não tem argumento, porque quem tem argumento defende. Quem tem argumento se posiciona. Quem tem palavra decide. Débora e os trechos finais do seu cântico revelam para nós o seguinte: posicionamento traz de volta a ordem. E quando você não se posiciona, a presença dos inimigos começam a ganhar o território. É filho de 12 anos querendo bater na cara de pai e mãe. Eu me lembro que uma vez a minha irmã mais velha, muito antes desse movimento sobre ligar para a polícia, etc., ela chegou para minha mãe um dia indignada e ela falou assim: se a senhora me bater, eu ligo para a polícia. Ela falou: se tu tiver dedo para discar o número do telefone, tu liga. Porque eu vou te pegar agora. A Bíblia diz que o pai que ama o filho corrige com a vara e crescendo o honrará. Mas o que aparta do seu filho a vara é a desonra da sua casa. Foi a primeira mulher bem-sucedida dentro da nossa família. Não leva mal não, gente. Hoje o Senhor está nos congregando e eu me incluo nisso. Ai de mim no dia que não estiver dentro. O Senhor está dizendo: é tempo de posicionar. Quando alguém pergunta: ei, minha irmã, é crente? Sou cristão, cheio do Espírito Santo e batizado com fogo. Ah, mas crente é tudo quadrado. A tua opinião não muda o que eu sei. O povo não se posicionou e o inimigo ganhou território. Me perdoe, mas enquanto eu prego, o Senhor me mostra números, casas, quartos, famílias e pessoas. E tem algumas áreas que o inimigo tem ganhado território porque tem faltado posicionamento da nossa parte. O povo começou a entrar, os midianitas começaram a destruir. A destruir o quê, gente? Uma terra que não era deles. É muita ousadia. Eu quero te convidar hoje pelo Espírito de Deus e eu quero rogar que o Senhor permita que o vento do Espírito tome o teu coração com uma indignação santa. Para que quando o congresso acabar ou ainda esta noite, você volte para sua casa clamando com tanta autoridade, a ponto de que espíritos imundos entendam que o lugar deles não é na sua cama, o lugar deles não é na casa do seu filho, o lugar deles não é na sua cozinha, o lugar deles não é na sua despensa. A terra é sua, o armário é seu, a cama é sua, o marido é seu, o filho é seu, o ministério é seu, 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 é seu. E o Senhor está dizendo: isso é uma afronta. Você não está percebendo que está sendo afrontada? Você não está percebendo que as palavras que saem da boca desse marido não crente não são dele? Você não está percebendo que a rebeldia desse garoto não é natural? Você não está percebendo que é o diabo te afrontando? Agora a pergunta é: o que você vai fazer sabendo que ele está colhendo na terra que você plantou? Quem deu de mamar para esse menino foi você. Quem suou para comprar coxinha e fazer casamento foi você. Quem virou plantão para comprar bolo de casamento foi você. Quem gemeu no joelho botando o nome e foto no cesto de oração foi você. Você semeou e agora ele quer que você colha a desgraça. Só que o Senhor está dizendo: quando você se posicionar, você vai lembrar que a terra é tua. A terra é tua. Sabe o que ocorre? A Bíblia diz que por causa da fraqueza, completa para mim, por causa da... Vem comigo, por causa da...
Bíblia diz que por causa da fraqueza eles clamaram. Eita glória! Tem gente que entrou hoje aqui oprimido pelo adversário. Fraquinho, fraquinho, o Senhor está dizendo ótimo. Porque quando tu ficou forte, você Mas a tua fraqueza atrai o aperfeiçoamento do meu poder, vem. Tem gente aqui, gente, que eu estou vendo pela fé. O Espírito de Deus lançando as cordas da graça e dizendo: vem, 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 porque a tua fraqueza será atraída à minha presença. O povo estava todo errado, o povo estava em pecado, o povo tinha se sujado e se deitado na lama da idolatria. Pensa num povo que pecou feio contra Deus, foi Israel nesse período. Só que a Bíblia diz: então Israel clamou ao Senhor. Por quê? A Bíblia diz: porque os inimigos entraram na sua terra e destruíram a sua terra, e comeram a sua colheita, e roubaram os seus bois, e por causa disso enfraqueceu. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você precisa entender que a presença de alguns inimigos, guarda isso, porque eu estou descortinando o trabalhar das trevas contra você. A presença de alguns inimigos na sua casa, na sua vida e até em você, não é apenas porque eles existem. Porque existir, eles sempre existiram. Militar contra você, eles sempre militaram. A pergunta é: como é que agora ele está tendo acesso à tua casa? Como é que agora ele está tocando em área que ele nunca tocou? Vamos lembrar aqui que os midianitas sempre oprimiram Israel, no que tange a entender que eles sempre levantaram guerras contra Israel. Mas quantas vezes eles venceram? Todas as vezes. Não que eles estavam presentes, mas todas as vezes que Deus estava ausente. Eu vou falar exatamente como Deus está mandando. Tem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, não porque o inimigo está presente, mas porque Deus se ausentou e você não percebeu. Ah, vou cavar e vou falar. Tem mulher aqui, não é todo mundo não. Eu, por exemplo, o meu mistério da oração não é de madrugada, eu oro à tarde. À tarde é onde eu tenho o meu melhor fluxo de intercessão. Então eu vou aonde eu tenho vantagem. Agora tem mulher aqui que não precisa botar despertador. Ela abre o olho como se não tivesse sono 3 horas da manhã. E ora e busca e faz campanha. E tem mulher aqui que ainda está abrindo o olho como se não tivesse sono e continua enrolada no edredom. E o Senhor está dizendo: ei, entenda, quando eu me ausento, eles entram. Você precisa entender que se eu não estiver no comando do seu território, eles avançarão contra você. Então entenda, o problema não é a presença dos midianitas, o problema é a ausência de Deus no território. Pega na mão de uma mulher de Deus aí. Ah, minha irmã, se ela estiver chorando com a mãozinha no lenço, bota a mão no ombro dela, mas não deixa de abençoar ela não. Isso. Olhe para ela ou para ele com carinho e diga desse jeito: volte a clamar, volte a clamar, volte a clamar. Eu quero convidar agora em especial todas as mulheres e os homens de Deus. Levante o dedo indicador, o dedo indicador. A gente usa esse dedo como dedo apontador, né, para acusar o outro, mas não, esse dedo não é apontador, esse dedo é indicador. Ele sobretudo é indicador porque ele também indica nosso estado de espírito, nosso estado emocional. Você nunca vai ver um homem passando uma lição de moral num filho sem levantar esse dedo, é muito difícil. Você nunca vai ver uma mulher em dias de TPM fazer uma gritaria sem levantar esse dedo. Esse dá, minha irmã, quando uma mulher está passando uma bronca que for, ela leva, é involuntário, ela levanta. Sabe por quê? Esse dedo tem o
poder de indicar o nosso estado de ânimo. Eu quero convidar você agora a levantar esse dedo na qualidade de profeta, de profetisa da sua casa, da sua família. Levante, isso é pela fé, meu irmão, vem na fé. Vem na fé, vem na fé, levanta ele, levanta ele. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, quem é homem vai fazer assim, e quem é mulher vai fazer assim. Você vai dizer assim, desse jeito: eu vou clamar, mas só quando eu contar até 3. Você vai dizer: eu vou clamar. Sabe por quê? Tem gente aqui que entrou arrebentado, tem gente aqui que está moído, tem homem e mulher aqui que está dando glória a Deus de teimoso, mas Satanás está ganhando território, está entrando no filho, está destruindo a finança, está acabando até com sapato, até com roupa. Deus está falando comigo aqui, e o Senhor está dizendo: você não está percebendo que é tempo de voltar a clamar? Agora presta atenção, segura o dedo. Não é oração não, é clamor, porque clamor imprime guerra. E quando a causa é emergencial, a gente não ora, a gente clama. Irmã Camille, tem diferença? Tem diferença. Alguém olha pra gente e diz assim: não sei pra que grita tanto, não sabe, né? Mas quando o demônio manifesta e ninguém tira, achamos que grita pra tirar. Irmã Camila, mas não precisa gritar, não precisa orar tão alto, pode falar baixinho, depende da emergência de cada um. Quem aqui vê uma casa pegando fogo e bota a boca na janela dizendo assim: por favor, socorro, por favor? Quem aqui vê um filho tomando um tiro no meio da rua e diz assim: por gentileza? Não, meu irmão, isso depende da emergência. Só levanta o dedo quem está indignado, quem não aguenta nem mais um dia, quem está vendo potestades querendo armar a tenda no território brasileiro para trazer sobre a nossa cultura uma educação que não é da nossa família, um sistema que não é do povo brasileiro. Levanta a tua mão. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, você vai dizer: eu vou clamar. Vamos lá? É 1, é 2, é 3. Diga: eu vou clamar. E o que acontece quando a igreja clama? O que acontece quando a igreja ora? O que acontece quando... Levanta essa mão. Eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar. O filho está desviado, mas eu vou clamar. O marido está afastado, mas eu vou clamar. A enfermidade entrou na minha casa, mas eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar. E o que ele diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Clama, 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 levanta a mão, clama, clama, clama. Orebacalamandereia, xalabarai derracia, tebai chomehaio, rei jo. Ei, canto, sai de raça. Cadê? Clama, 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 minha filha. Ei, tome rabaço, rébia. Você conhece a história de Gideão? Eu tenho uma palavra muito forte para liberar aqui agora, ela é profética. Quem tem fé para receber, toma posse. Quem não tem, vem na minha fé, porque hoje eu vim crendo. Eu creio por você. Eu creio. Hey, show me house. A Bíblia vai dizer que o povo clamou. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e o Senhor lhes enviou um profeta. E o profeta trouxe a palavra de conserto. Depois que o povo aceitou o conserto, vou repetir, depois que o povo aceitou o conserto, depois que o povo aceitou o conserto, eu não sei para quem, mas o Senhor está sendo literal aqui em dizer: aceita o conserto que melhora. Quando o povo aceita o conserto,
Aí eu acho lindo, porque a Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor veio. 5 minutos e eu encerro aqui. Eu quero que você entenda aonde o anjo do Senhor veio. Sabe onde ele veio? Debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a quem? A Joás, pai de Gideão, um dos cabeças dentre a tribo de Manassés. A Bíblia diz que esse homem tinha no seu quintal um altar de Baal e um ídolo dentro da sua casa. Mas a Bíblia diz: e o anjo do Senhor veio. Aonde? Debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Joás, o camarada que tinha o altar, o dono do ídolo. Se você for caminhar dentro de uma lógica, dentro de uma doutrina básica, você vai entender que o Senhor, Ele não vem, Ele não se assenta sobre lugares que não inspiram sua santidade, que não expressam-lhe a adoração devida. Vou dar um exemplo. Você não consegue imaginar a manifestação de Deus dentro de um prostíbulo, pelo menos não com regularidade. Você não consegue imaginar a manifestação de Deus dentro de bocas de fumo. Só que tudo isso depende de quem está clamando. Entenda, eu e você, quanto pessoas, precisamos respeitar uma lei, precisamos respeitar uma jurisdição. E por causa disso nós somos limitados a determinadas ações. Eu vou dar um exemplo. Não convém a uma mulher santa visitar um prostíbulo, ainda que um parente seu esteja lá. Não convém a uma mãe ficar andando de boca em boca de fumo, ainda que um filho seu esteja lá dentro. A gente olha do lado de fora e percebe o perigo, percebe a dificuldade, percebe talvez até o mau testemunho de quem não conhece, não sabe o que está lidando, o que está acontecendo. Tudo isso porque nós somos limitados burocraticamente, somos limitados territorialmente. Você, por exemplo, está aqui agora e se você quisesse pegar um ônibus daqui e sair, você está limitado às ações do tempo, aos imprevistos do momento. Um pneu pode estourar. Tem gente aqui que tem maior disposição, maior nobreza do mundo. Irmã Camila, se eu ganhasse uma passagem hoje, eu ia para o Japão hoje, mas você não conseguiria chegar lá assim tão rápido. Você está limitado ao tempo. A oração não, gente, a oração não, o clamor não. Você, por exemplo, está limitado a certos horários. Você não anda, por exemplo, 3 horas da manhã, 4 da manhã na rua, a não ser que esteja trabalhando e ainda assim vai temendo, muitas vezes. 2:30 da manhã você já não quer estar na rua, meia-noite já não é hora de visitar ninguém. Tudo isso falam sobre as nossas limitações. A oração não, gente, o clamor não. Ele entra em becos e em vielas independente da hora. Se você apontar o pior prostíbulo que tiver em Brasília, oh, meu irmão, a manifestação de Deus acontecerá por intermédio da sua oração. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço. Deus é eterno, Deus é poderoso e Deus está aguardando um clamor para te responder. A Bíblia vai dizer, então o anjo do Senhor veio. Eita! O anjo do Senhor veio. E ele desceu justamente aonde? Aonde possivelmente de 500 a 800 metros estava o altar de Baal. Baal é símbolo de toda a imundícia, de toda a idolatria, de toda a lama, de toda a traição que o povo cometeu contra Deus. Mas a Bíblia diz que Deus desceu ali, debaixo do carvalho, na terra de Joás. Quem é Joás? Joás é dono do altar. Joás é o precursor desse ídolo. Mas a Bíblia diz, e o anjo do Senhor veio. Você consegue imaginar Deus intimidado com a presença de Baal? Você consegue imaginar Deus incomodado porque um ídolo estava próximo a ele? Agora, se Baal tivesse sentimento, se ele fosse real e expressasse sentimento, eu imagino que enquanto Deus descesse, Baal estava assim, ó.
O Senhor está dizendo: volte a clamar, e eu pisarei em terras que eu até não iria se não fosse convidado por você mesmo. Volte a clamar. Quando eu falo sobre isso, eu tenho necessidade de falar sobre a época em que eu não servia a Deus e eu tinha vontade de comer uma pipoca de micro-ondas que ficava numa praça. Naquela época, a pipoca de micro-ondas você pagava R$2. Isso é programa de pobre. Quem era rico não sabe do que eu estou falando. Aí você tinha que ir na praça com R$2, você comprava a pipoca de micro-ondas. Quando o pessoal descobriu esse negócio, tinha micro-ondas um em cima do outro na praça e vendia pipoca e eu ia lá. Só que lá tinha um baile e eu me amarrava nesse baile. E minha mãe não servia ao Senhor ainda, mas nunca gostou de bagunça. E aí minha mãe dizia: compra a pipoca e volta. Quando passava 15 minutos eu não voltava. Ô, meu irmão, eu estava lá com a minha irmã no baile. Pá, 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 pá. Daqui a pouco minha mãe apontava na esquina da quadra. Meu irmão, quando ela apontava na esquina da quadra, eu dizia assim para Elaine, minha irmã mais velha. Eu dizia: Elaine, minha mãe chegou. Ela dizia: então desce, que é melhor ir a ela do que ela vir até a gente. Porque se a gente ia até ela, apanhava de lá para lá. Então ninguém via. Agora, se ela viesse até a gente, apanhava da praça até em casa. E aí os amigos viam, e era uma vergonha muito grande. Irmã Camila, o que isso tem a ver com a mensagem? Preste atenção. Minha mãe não gostava de baile, minha mãe não ficava na praça, minha mãe não gostava de bagunça. Isso independia de religião ou crença. Isso fala sobre o tipo de vida e educação que ela recebeu, o tipo de caráter que lhe foi forjado. Então ocorria que quando ela chegava e via a gente lá, você pensava dessa maneira. Eu pensava assim: mãe, que coisa ridícula, você não combina com esse ambiente. O que você veio fazer aqui? E ela dizia pra gente: passa. Esse passa, irmão, gela a alma, sai do seu espírito. Ela dizia: passa. Por quê? Aí ela queria dizer o seguinte: vem, porque eu não tenho nada com ninguém aqui. Eu dizia assim para ela: mãe, você vai passar vergonha. Ela: eu não, quem vai passar são vocês, porque eu não tenho nada com ninguém aqui. Aí eu entendia: é verdade, vamos descer, porque quem vai passar é a gente, porque ela não tem nada com ninguém aqui. E se tivesse que pegar no braço, irmã, ela pegava. Se tivesse que descer catando cavaco, ela descia, porque ela entendia que nós estávamos debaixo da responsabilidade dela. Então ela não estava nem aí para o que ninguém pensava. Irmã Camila, não entendi. Vai entender agora. Eu estou falando aqui para pais, eu estou falando aqui para mães, eu estou pregando a pastores de ovelhas. O Senhor, Ele está dizendo: oh, tem lugares que você não entra, mas eu não tenho problema de entrar, porque nada disso atrapalha a minha santidade, nada disso manda a minha veste. E eu vou pegar pelo braço e vou trazer quem tiver que trazer, vou puxar quem tiver que puxar, porque eu vim para responder a tua oração, Israel. Ele senta debaixo do carvalho. Ei, sabe o que é isso? Deus está rompendo uma atmosfera de idolatria. Deus está rompendo uma atmosfera de lama, de incredulidade, de prostituição. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você clamar, eu entro aonde você não entra. Eu brigo por quem você precisa. Eu tomo pelo braço quem você almeja. E o lugar que Ele está não importa. Eu vou lá. Traz na tua mente aí agora, traz na tua boca aí agora o nome de alguém da tua família que precisa ser alcançado pelo Senhor. Talvez você esteja nesse culto nessa noite e o Senhor está dizendo: é melhor vir até mim, porque se eu for até você eu te pego aonde der. E eu termino aqui. Ele diz: homem valente, o Senhor é contigo. E Gideão responde assim: se o Senhor é conosco, por que é que nos sobrevieram todo esse mal? Só que há uma incoerência aqui. A Bíblia diz que o Senhor vem e pergunta e diz para ele: o Senhor é contigo. E imediatamente ele responde assim: se o Senhor é conosco. O anjo do Senhor não disse: eu sou convosco. O anjo do Senhor disse: homem valente, eu sou.
Para com esse mimimi. De que na minha casa sou só eu, de que eu busco sozinho, de que ninguém me ajuda, de que a comissão de visita não vai na minha casa, de que o pastor não me liga. Eu vou clamar, eu vou clamar. Quando o povo clama, Deus levanta Gideão como resposta da sua oração e diz para ele: o Senhor é contigo. Está entendendo? Você pode ser a resposta da oração de alguém. E o Senhor está dizendo: se você é a resposta, não é para esperar mais ninguém. Levanta e faz, levanta e vai, levanta e clama. Eu vou liberar aqui algumas palavras que denunciam a atmosfera espiritual que Satanás está querendo produzir contra a tua família e contra a tua casa para te oprimir, para te deixar com medo. Só que eu quero convidar você com autoridade. Bate esse pezinho no chão e diga: a terra é minha. Eu quero que você saia daqui entendendo que o que ele está fazendo é uma afronta. Quem é casada, diga: o marido é meu. Quem é casado, diga: a mulher é minha. Aí alguém vai dizer assim: mas fulano é um cachaceiro. É cachaceiro, mas é meu. A terra é minha. Mas teu filho é um viciado. É viciado, mas é meu. A terra é minha. Mas tua igreja está cheia de problema. Está com problema, mas é a igreja de Deus. A terra é minha. A terra é minha. O diabo não vai me afrontar. Cadê? Eu vou clamar. Fica de pé. Quem vai tomar posse da terra pelo poder da intercessão? Oh glória! Oh glória! Oh aleluia! Oh aleluia! Oh aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Que o Senhor te dê voz, que o Senhor te dê ânimo, que toda preguiça caia por terra agora, toda depressão bata em retirada, que o Senhor te encha, para que você entenda que Ele te deu uma voz. Ele está te dando uma oportunidade. Ele está te dando condições. Aí você vai dizer assim: irmã Camila, mas Israel estava em pecado. Estava todo errado. Estava ou não estava? Estava ou não estava? Só que é o seguinte: se Israel, olhe para cá, se Israel consegue fazer o que ninguém mandou ela fazer, como desobedecer, por exemplo, imagine Israel fazendo aquilo que foi ensinada e disciplinada para fazer. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você obedecendo é 1000 vezes melhor do que sacrificando. Eu sei que caminhar dentro do centro da vontade de Deus não é fácil. Se posicionar muitas vezes com Deus é se indispor com parente. Se posicionar com Deus muitas vezes é se indispor com um crente. Só que quando você precisa, quem responde o teu clamor não é parente. Quando você precisa, quem responde o teu clamor não é irmão. O Senhor está dizendo: posicione-se. Ei mãe, esse menino de 12 anos não pode chegar em casa a hora que ele quer, não. É a hora que você quer. Ei mulher, esse marido não pode fazer do seu rosto nem do seu corpo a palmatória, não. Não, posicione-se. O povo clamou e Deus respondeu. Em outras palavras, Deus veio. Vem comigo e repita: Deus veio. Olha para tua irmã, prega para ela e diga: o povo clamou e Deus veio. Diga aí para pelo menos 2 pessoas: o povo clamou e Deus veio. Ei mulher de Deus, eu quero profetizar uma coisa sobre a sua vida, quer ver?
Ei, meu irmão, você tem um costume que é mais ou menos esse aqui, ó. Você toma banho e ora para dormir. Só que Deus está dando um ânimo tão forte para algumas pessoas aqui. Elas vão sair tão revestidas de poder que elas vão tomar banho para dobrar o joelho para dormir e vão ter que tomar banho de novo depois da oração. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você vai começar como quem pensa assim: eu vou fazer só uma oraçãozinha, e daqui a pouco o dedo. Irmão, e sabe o que eu gosto? Eu gosto das causas emergenciais. Porque quem não tem emergência faz a oraçãozinha e deita. Mas quem tem emergência começa até tristinho, daqui a pouco levanta, clama de pé, marcha pela casa. Eu gosto daquelas que levanta a mão, que vai pro quintal, que começa a abençoar vizinho, começa a abençoar marido, que pega a fronha, que bota a mão em travesseiro, que deita na cama, que diz: Senhor, é tudo teu. Eu gosto das doidas que abre a despensa do armário, levanta a mão e vai clamando, 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 clamando. Eu vou clamar. Irmã Camila, eu estava tão fraquinha, ou eu estou tão fraco. O Senhor está dizendo: então está no ponto certo para começar a clamar. Porque a tua fraqueza, é na tua fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. Ei. Eu tenho 2 convites e devolvo o microfone. Primeiro, não vou demorar, é para quem quer. Eu vou abrir uma contagem de 1 a 3. Mãe Camila, o que é isso? É ritual? Não, é só para organizar, porque a coisa tem que ser organizada. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você que está aí no seu lugar, caso você esteja conosco nesta noite, mas ainda não sirva ao Senhor teu Deus, eu digo teu Deus, porque tem gente aqui que já foi cercado pelo amor de Deus e só precisa confessar. Tem gente aqui que já está com o coração transbordando de Deus. Tem gente aqui que diz que não é crente, mas canta as músicas que a gente canta. Diz que não é crente, mas oferta. Diz que não é crente, mas quando a gente ora, fecha o olho. Diz que não é crente, mas quando a gente prega, sente arrepio, sente Deus falando. Aí você diz: ei, irmã Camila, mas eu não consigo ser crente. Não. O que você não percebeu ainda é que você não consegue ser ímpio. Porque o ímpio vai embora e não manda nem tchau. Agora você não. Vez ou outra vem no congresso. Quando precisa de uma resposta, vem para a igreja. O Senhor está dizendo: você não percebeu que você é minha? Tem gente aqui que nem para permanecer mais no mundo presta. Já não curte mais direito a balada, porque está muito bem lá com os camaradas. Daqui a pouco vê uma orgia, vê alguma coisa ruim e diz: não, isso não. Você está no mundo, você espera o quê? Caridade? Só que sabe o que é? O temor de Deus já inundou seu coração. Então eu vou fazer o convite, não é apelo. Quem está na galeria me ouve, diga amém. Glória. Eu vou fazer o convite, vou abrir a contagem de 1 a 3. Quando eu disser 3, se você ainda não serve a Deus em nenhuma igreja evangélica, ei, não olha para o meu coque nem para a minha saia não. Isso aqui é uso e costume. Eu não estou te chamando para usar coque nem saia, eu estou te chamando para fazer uma aliança com Deus. Eu estou te chamando para admitir Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aí talvez você diga assim para mim: irmã Camila, não precisa ir aí na frente, porque Deus sabe que no meu coração quem reina é Ele. Ótimo. Então se quem reina é Ele, faz o que Ele manda. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Você gostaria de ter ao seu lado um amigo que tem vergonha de apresentar você? Assim é Cristo: quem o ama, confessa. Eu vou contar de 1 a 3. Não é para você aceitar Jesus, é para você que é pecador e entendeu que hoje Ele está te dando uma oportunidade de ser aceito por Ele como você está. Mãe Camila, é verdade que Ele vai me aceitar como eu estou, como você está.
Ele diz: vem como está. E Ele vai fazer com você o que você precisa que seja feito. Eu quero a igreja orando agora. Eu vou contar de 1 a 3. Se tiver alguém na galeria que se afastou dos caminhos do Senhor, se tiver alguém aqui embaixo que precisa fazer um concerto, uma aliança com Deus, eu vou contar de 1 a 3. Você sai do seu lugar no 3 e vem. Vem com Jesus. Vem para Jesus. Vamos lá? É 1. Hoje é a oportunidade da sua vida. É 2. Que todo andarilho seja paralisado agora. É 3. Se a sua vida é de Deus e você quer reconhecer isso, sai do seu lugar e venha ao altar de Deus agora. Vem, porque eu quero orar por você. Vem. Eu estou te esperando. Vem, vem. A primeira pessoa já está vindo aqui. Aleluia. Clame, igreja, clame, clame. Diga: posso clamar, posso clamar, posso clamar. Eu acredito. Deixa ele só eu não vou naufragar. Só porque Tem mais está alguém aí? Tem mais alguém comigo aí? eu posso clamar. Tem Já mais um filho ali. tenho fé pra Adora ao descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Se tem alguém aí em cima da Eu tenda, desce, vem. Vem, vem, vem. Eu não chego Até o vento. até o vento se cala para ouvir sua voz. Segura, segura. Aleluia. Traz eles aqui mais pra frente. Traz eles aqui mais pra frente. Oh, aleluia. Tá bom, tá bom. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Eu não quero ninguém aqui sozinho. Eu quero as irmãs ligadas, meninas ligadas. Isso, são 2. Está faltando uma aqui, ó. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Isso. Maravilha. Maravilha. Levante sua mão em direção ao altar de Deus agora. Pastor Hélio, o senhor me permite fazer essa oração? Glória a Deus. Pergunte o nome dessas pessoas aí agora. Grave o nome delas. Não fale para mim, porque eu não vou gravar o nome de todas. Pergunte o nome delas e grave o nome delas. Já sabe o nome dela? Já sabe o nome dela? Já sabe o dela? Já sabe o dela? Oh, levante a sua mão, levante a sua mão. Quando eu começar a orar junto com a igreja por essas vidas, vocês que estão do lado delas, e eu vou falar aqui uma coisinha: não toca assim meio requenguela não. Se tá com a mão no ombro, bota a mão no ombro. Se tá com a mão na mão, aperta a mão. Faz a pessoa sentir que você tá aí. Chega mais perto dela, que você é pequena, mas não é pedaço não. Isso. Quando eu começar a orar aqui com a igreja, vocês vão declarar o nome dessas pessoas em oração, amém? Senhor, a fulana de tal, fulano de tal tá fazendo uma aliança contigo hoje, vai ajudar na intercessão, você entendeu? Só quem está aqui do lado acompanhando alguém que está aceitando Jesus ou retornando aos caminhos do Senhor, levanta o dedo de profeta para o céu. Olha para ele que está aí do teu lado e diga: eu vou clamar pela tua vida agora. Isso, levante a sua mão. Prepare-se para pronunciar o nome dessas pessoas em oração. Fecha os teus olhos, igreja. Igreja, vem comigo na oração. Vem, igreja, vem. Vem comigo na concordância. Fecha o olho, igreja, fecha o olho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigada por essas vidas rendidas no teu altar. Te engrandecemos por aquelas que estão retornando ao centro da tua vontade. Te louvamos por aquelas que estão confessando o Senhor hoje aqui pela primeira. E eu profetizo: única vez,
como o suficiente Salvador das suas vidas. Vai tirando agora toda a tristeza, vai abatendo toda a incredulidade. Enche o coração desse moço, enche o coração dessas moças, desse homem, dessa mulher, de fé, Senhor, para crer que Tu és galardoador daqueles que Te buscam. Todo pacto feito anteriormente seja quebrado, toda maldição seja despedaçada. Chama eles pelo nome, escreve o seu nome no livro da vida, e que de lá jamais sejam retirados. Como igreja, cumpre com a Tua palavra, quando Tu disseste que tudo que dois de nós concordássemos na terra, no céu seria ligado. Então, a Deus, nós Te pedimos e Te rogamos e declaramos salvação e glória sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Aplauda ao Senhor por essas vidas. Aplauda ao Senhor por essas vidas. Vocês vão anotar o nome deles? Leva eles então rapidinho. Só para anotar seu nome, conduz eles rapidinho. Conduz eles rapidinho. Isso. É coisa de 1 minuto. É para anotar o nome e te ajudar em oração. Isso. Só porque estás comigo. Eu posso tomar. Já tenho Santo Espírito descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. filho. Ei, sobe a câmera para cá. Eu preciso desse espaço agora. Não é para todo mundo, mas quem admite. Irmã Camila, enquanto a irmã pregava, eu me posicionei e eu vou no altar admitir que a minha causa é emergencial. Sai do lugar e vem no altar de Deus agora. Só quem tem causas emergenciais. Irmã Camila, é emergência. Satanás está querendo saquear a minha terra. Ele não vai entrar não. Ele tem entrado em áreas preciosas da minha vida. E eu não tenho condições de ficar mais 1 ano sendo afrontada. Eu não tenho condições de ficar mais 1 mês sendo pisado. Talvez aqui no altar não vá dar o lugar para todo mundo. Mas, irmã Camila, eu quero me mover em direção ao apelo, à palavra. Se você está no canto da parede e gostaria de estar aqui, vira seu rosto para a parede, é você e Deus agora. Se você está no meio da nave e não conseguiria chegar aqui, dobra seu joelho aonde você estiver agora. Mas comece a clamar. Eu quero agora que você feche os teus olhos. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Vamos organizar. Fecha os teus olhos. Somente pela fé. Levante esse dedo de profeta. Fecha os olhos e levanta o dedo. No oceano do Senhor, eu não posso mais viver como eu estou. Fecha o olho, não abre seu olho por nada. Senhor, eu não posso mais viver como eu estou. Eu estou fazendo o meu clamor ser seu, as minhas palavras serem suas. Senhor, eu não posso mais viver dessa maneira. Satanás tem saqueado a minha casa, tem tentado destruir a minha terra, tem me afrontado. Senhor, tem mulheres aqui que têm sido afrontadas na área do trabalho. Outras aqui estão sendo afrontadas no ministério. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Recolhe essas lágrimas que rolam, Senhor. Arrependidos nós estamos. Queremos te pedir perdão pela nossa falta de posicionamento até aqui. Queremos, Senhor, te pedir perdão pela nossa falta de posicionamento até aqui, Senhor. Aquilo que temos falhado, Senhor, nos orienta. Em nome de Jesus, ouve a nossa voz, Senhor. Atenta os teus ouvidos ao nosso clamor.
Se você precisa clamar pela vida de alguém, grita o nome dessa pessoa aí agora no altar de Deus. Grita o nome dessa pessoa no altar de Deus agora, porque Deus vem, 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 Deus vem. Oh Espírito, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Enche-nos de fé e esperança. Posiciona-nos. Nos ensina a voltar para casa pisando e marchando com autoridade. Eu busco agora autoridade, revestimento sobre a vida do teu novo Israel, para que eles possam pelejar contra os inimigos, na certeza de que assim como tu deste vitória a Gideão, tu dará vitória a esta mulher, a este homem. Oh Espírito, reveste. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, agora, e te rogo, nos responde com sinais, em nome de Jesus. Vira de frente a pessoa que está ao seu lado aí agora. Não toca nela, só vira de frente a ela. Não toca nela. Levanta a sua mão assim, ó, em direção a ela. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Diga bem forte que me compreendeu. Ele está te perdoando. Ele está te revestindo. E ao meu sinal, você vai dar um abraço nessa pessoa. E no ouvido dela você vai dizer: volte a clamar. Calma. Senhor, reveste essas mãos agora. Não é abraço de tapinha nas costas, não. É abraço de quem vai voltar a clamar. É 1, é 2, é 3. Abrace essa pessoa e diga para ela: